O que sabemos até agora sobre a origem da vida na Terra? Um buraco acabara de aparecer na galáxia. Tinha exatamente um zerésimo de centímetro de largura e muitos milhões de anos-luz de comprimento. O zerésimo de segundo durante o qual o buraco existiu teve as mais improváveis repercussões no passado e no futuro. Num passado remotíssimo, ele causou perturbações profundas num pequeno grupo aleatório de átomos que cruzavam o espaço vazio e estéril, fazendo com que se agrupassem das maneiras mais extraordinárias. Esses agrupamentos rapidamente aprenderam a se reproduzir. Era essa uma das características mais extraordinárias deles. E acabaram causando perturbações muito sérias em todos os planetas onde foram parar. Foi assim que começou a vida no universo. Esse trecho aí é do Guia do Mochileiro das Galáxias, obra de ficção criada por Douglas Adams. No livro, o improvável acontecimento da origem da vida acontece sem razão. Isso porque, naquele exato momento, a razão estava tomando um cafezinho. Douglas Adams era mestre na técnica de misturar ficção científica e conhecimento científico de verdade. Esse trecho sobre a origem da vida é prova disso. Mas afinal, o que sabemos sobre a origem da vida? Antes de pegar carona nesse vídeo, um alerta: não entre em pânico. Quando se trata sobre a origem da vida, nada é impossível, apenas muito improvável. O filósofo grego Aristóteles notou que alguns seres vivos apareciam assim, do nada. Num dia, o lago parecia estar vazio, mas no outro, lá estava ele, lotado de peixes. Parecia que eles tinham surgido ali espontaneamente da matéria inanimada. Pelo menos foi isso que Aristóteles deduziu. É a chamada teoria da geração espontânea. Pra gente hoje, parece óbvio que essa teoria não tem pé nem cabeça. Só que por mais de 2000 anos, a teoria da geração espontânea foi a melhor explicação para a origem da vida. No século XVII, por exemplo, um químico belga deu a receita para fazer ratos. Isso mesmo, ratos. Uma receita bem gostosa para você. Anota aí, você vai precisar de uma camisa suja e grãos de trigo. Misture esses dois ingredientes e deixe descansar num canto da casa por 21 dias e pronto. A receita rende de 10 a 12 ratinhos. Eu adorei essa receita. Adorou? E você vai saborear com a tua família. Eu tenho certeza que você vai adorar. Isso aí é para matar gente. Pra gente hoje é óbvio que os ratos não surgem ali do nada, mas sim que os grãos de trigo atraem ratos que encontram na camisa suja um local perfeito para suas ninhadas. No século XVII, esse foi um dos principais hobbies dos químicos, tentar provar ou refutar a teoria da geração espontânea. Para acabar com a bagunça, a Academia de Ciências de Paris ofereceu um prêmio para quem resolvesse de vez a questão. Aquele que conseguisse provar ou refutar de vez a teoria da geração espontânea levaria para casa 10.500 francos, equivalente a mais ou menos $70 mil hoje. O químico francês Louis Pasteur, que não era bobo nem nada, aceitou o desafio. Em 1858, ele fez uma série de experimentos mostrando que se você impede a entrada de micro-organismos num ambiente sem vida e bem esterilizado, esse ambiente vai continuar sem vida. Ou seja, a vida não surge espontaneamente do nada. Um ano depois, em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, onde ele defendia sua teoria da evolução da vida na Terra. A teoria da evolução não é exatamente uma teoria sobre a origem da vida, mas sim uma teoria sobre os processos de diversificação da vida depois que ela surgiu. Mesmo assim, a teoria da evolução ofereceu uma pista importante. Todas as formas de vida na Terra, mesmo as mais complexas, se originaram a partir de formas de vida muito mais simples. Na época, cientistas como Darwin ainda não tinham nem o conhecimento e nem as ferramentas adequadas para testar
como esses primeiros organismos surgiram. A questão principal deixou de ser como e passou a ser onde os primeiros organismos surgiram. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Na mesma época em que Darwin publicou sua teoria sobre a evolução da vida na Terra, ocorreram outras duas grandes descobertas. Utilizando dados coletados por Darwin, um biólogo alemão encontrou evidências de que micro-organismos suspensos em correntes de ar poderiam viajar de um continente para outro. Em 1864, um químico francês detectou em um meteorito a presença de carbono, um componente-chave de toda a vida na Terra. Totalmente aflito com o silêncio de Darwin sobre a origem da vida, um físico alemão juntou essas descobertas e criou sua própria teoria sobre a origem da vida. Para ele, o ancestral comum de todos os seres vivos na Terra não surgiu na Terra, mas sim em um outro lugar do universo, sendo transportado para cá em um meteorito. Essa teoria de que a vida na Terra surgiu em outro lugar do universo é chamada de panspermia. Outros cientistas, como o químico sueco Svante Arrhenius, que ganhou um prêmio Nobel de Química em 1903, também se tornaram defensores da panspermia. O problema é que esses defensores da panspermia evitavam falar sobre como exatamente a vida surgiu fora daqui. Muitos deles, na verdade, defendiam que, assim como a matéria, a energia, o tempo e o espaço, a vida sempre existiu e sempre existirá, do início até o fim do universo. Que isso, rapaz? Isso é maconha, meu irmão. Com o tempo, a panspermia foi se mostrando meio improvável. Carl Sagan, por exemplo, demonstrou que se por acaso um organismo vivo resolvesse se aventurar pelo sistema solar a bordo de um meteorito, ele receberia uma dose mortal de radiação antes de conseguir colonizar um planeta. Mesmo os tardígrados, conhecidos pela sua super resistência a ambientes extremos, dificilmente sobreviveriam ao impacto de um meteorito, caso pegassem carona em um. Nos primeiros anos do século XX, muitos cientistas já não levavam a panspermia tão a sério assim. Entre os anos de 1920 e 1950, diversos modelos e experimentos em laboratório provaram que as substâncias necessárias para a origem da vida, como açúcares e aminoácidos, podem sim ter surgido aqui mesmo na Terra, num tipo de sopa nutritiva primordial formada nos oceanos da Terra primitiva. Nos anos de 1950, aconteceu uma das mais importantes descobertas da ciência, a descoberta da estrutura e funcionamento do DNA. Com exceção dos vírus, que são uma polêmica à parte, todos os seres vivos compartilham da mesma tática para serem seres vivos. Quem controla a forma, estrutura e função das células que constituem um ser vivo são as proteínas. As informações genéticas para produzir proteínas são armazenadas nos genes, que ficam no DNA. Sabendo disso, as proteínas e o DNA passaram a ser os principais candidatos a primeiro ser vivo do planeta Terra. Isso abriu uma discussão no melhor estilo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A produção de proteínas depende do DNA, e a produção de DNA depende de proteínas. Então quem veio primeiro? O DNA ou as proteínas? Francis Crick, um dos cientistas envolvidos na descoberta do DNA, ofereceu uma alternativa polêmica. O DNA só sabe guardar a receita para fazer as proteínas. Quem produz as proteínas mesmo são os ribossomos, que ficam longe do DNA. Por isso, antes de chegar até os ribossomos, a receita da proteína que fica no DNA é transcrita em uma molécula de RNA, que leva essa mensagem até os ribossomos. O RNA é o elo entre a molécula que guarda o código da vida e a estrutura que realmente põe a vida para funcionar. Para Francis Crick, os primeiros seres vivos não eram nem DNA nem proteínas, mas sim RNA.
Mas na época ninguém levou essa hipótese muito a sério, especialmente quando em 1961 foi descoberto que o RNA é uma molécula instável, que é facilmente destruída mesmo em temperaturas moderadas. Os cientistas ficaram num beco sem saída. O DNA tem a receita para fazer proteínas, mas não sabe como cozinhar. As proteínas sabem fazer quase tudo, inclusive cozinhar outras proteínas, mas não tem a receita. E o RNA, bom, ninguém levava a sério essa história. Essa era a pior teoria de todas, tão maluca quanto a geração espontânea de ratos em uma camisa suja. É impossível que o RNA, uma molécula tão instável, tão frágil, seja o elo perdido entre a matéria inanimada e os seres vivos. Mas, como dizia Douglas Adams, no nosso universo nada é impossível, apenas muito improvável. Nos anos de 1980, os cientistas começaram a descobrir que o RNA é mais talentoso do que se imaginava. O RNA não só carrega as informações genéticas necessárias para a produção de proteínas, como também é capaz de fazer o papel de proteínas que catalisam reações químicas necessárias para a vida. Os RNAs que fazem isso são chamados de ribozimas. Ou seja, o RNA guarda a receita da vida e ainda sabe cozinhar algumas delas. Assim, a teoria mais improvável se tornou a teoria mais provável. Ao que tudo indica, no início, o nosso mundo era dominado por RNAs. Hoje sabemos que as ribozimas controlam diversas reações químicas que acontecem nas nossas células. Então, de certa maneira, nós somos e vivemos em um mundo controlado por RNAs. Em 2010, cientistas demonstraram que os compostos químicos que formam o RNA podem ter surgido naturalmente naquela sopa primitiva com a ajuda dos raios ultravioletas do Sol. Em março de 2022, cientistas conseguiram criar em laboratório moléculas de RNA que se replicaram sozinhas, se diversificaram, ficaram mais complexas, interagiram e até cooperaram umas com as outras. Tudo isso seguindo as premissas básicas da teoria da evolução. Mas não se engane, o martelo ainda está longe de ser batido. Muitos cientistas ainda defendem que os primeiros seres vivos eram proteínas. Para eles, o mundo dominado por RNAs até existiu, mas as proteínas vieram antes. A panspermia também não está totalmente descartada. O DNA e o RNA são feitos basicamente de açúcar, fosfato e bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são como as letras da receita da vida que o DNA e o RNA armazenam. Recentemente, cientistas descobriram que todas as 5 bases nitrogenadas podem ser encontradas em meteoritos, uma evidência que apoia a teoria da panspermia. A teoria do mundo RNA ainda tem muitas lacunas, especialmente sobre essa questão de como uma molécula tão instável pode ter sobrevivido e evoluído no ambiente extremamente hostil da Terra primitiva. Hoje, os cientistas veem a teoria do mundo RNA com entusiasmo e, ao mesmo tempo, com cautela. O mundo RNA é tido como a pior teoria sobre a origem da vida, mas ainda melhor que todas as outras. Ainda temos muito que aprender sobre a origem e evolução da vida na Terra. Talvez a gente nunca descubra exatamente como a vida surgiu, nem mesmo se ela surgiu aqui na Terra ou em outro canto do universo. Mas por tudo que aprendemos e por tudo que ainda vamos aprender, vale a pena continuar explorando essas questões. A vida pode ter surgido sem nenhuma razão, mas isso não nos impede de dar uma razão a ela. De certa forma, nós somos uma maneira que o universo encontrou de conhecer a si mesmo.
Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê a Cleo, que faz uma homenagem para o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, Carlos, Cadu, Dudu, Cadunico, não importa como te chame. Para mim, você sempre será meu amor. E no dia 24 de abril de 2022, nosso casamento se tornou maior de idade. 18 anos de amor, companheirismo, amizade e luta. E eu só tenho a te agradecer por me ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia. Por me ajudar a preparar duas pessoinhas, Dudu e Lúcia, seres questionadores, justos e do bem. Por isso, não poderia deixar de homenagear nosso amor esse ano, nesse canal que amamos ver juntos. E rumo a bodas de ouro. Ah, esqueci de dizer. Fora Bolsonaro! Valeu, gente. Beijo.